Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Na edição de hoje, 2 temas que agitam o jornalismo internacional. A tenebrosa trama do Império Murdoch na Inglaterra e nos Estados Unidos e a sentença de prisão para um jornalista e 3 diretores do jornal que falaram mal do presidente do Equador, Rafael Correa. Participam desta edição os jornalistas Ricardo Gandur, Sérgio Dávila e Cláudio Boiunga. Você pode participar fazendo sua pergunta pelo telefone no número que aparece aí na tela ou pelo computador, através do Twitter e do nosso chat no site da TV Brasil. Antes, vamos ver o que foi notícia na mídia desta semana. O monstro de Oslo certamente agiu sozinho, mas ele não estava nem está sozinho. Anders Behring Breivik faz parte de uma legião mundial de extrema-direita que não nasceu agora, começou nos anos 20 do século passado e levou a humanidade à mais sangrenta guerra de todos os tempos. A ideologia de Breivik só difere do nazifascismo no acréscimo do ingrediente religioso. De resto, nada a diferencia do rancor hitlerista e fascista. Sua xenofobia é gêmea do Tea Party americano, o antissocialismo que levou Breivik a atacar a sede do governo e massacrar 68 jovens conterrâneos no acampamento de verão é o mesmo que leva a direita americana a travar o orçamento do país com o pretexto de que Barack Obama é socialista. A pacífica Noruega foi invadida pelas tropas de Hitler em 1940, que lá instalaram um ditador local chamado Quisling, cujo nome tornou-se sinônimo de colaborador do nazismo. A Segunda Guerra Mundial ainda não acabou. A mídia brasileira só conseguiu identificar na morte da cantora Amy Winehouse a maldição da morte aos 27 anos. Deveria reparar em maldição ainda mais letal no mundo do showbiz: o abuso de drogas, do álcool, das transgressões e escândalos. O caminho do sucesso não passa obrigatoriamente pelo desregramento pessoal. O verdadeiro talento artístico pede outros tipos de reforço e de estímulo. A morte de Amy Winehouse teve o mesmo destaque das 76 mortes no massacre de Oslo. Esta, sim, é uma maldição cultural que afetará a vida e as mentes das próximas gerações de leitores. O inferno astral da FIFA parece não ter fim. Na mídia, um novo capítulo desta trama movida a denúncias de corrupção. O cartola do Catar, Mohammed bin Haman, foi banido do futebol. Candidato de oposição a Joseph Blatter, na última eleição para a presidência da entidade, ele é acusado de compra de votos. A punição, porém, se deu antes do final das investigações. Filme de mafioso perde. Nas charges da semana, as demissões anunciadas pela presidente Dilma Rousseff no Ministério dos Transportes estiveram em alta. Uma faxina que, para muitos desenhistas, não deve parar por aí. De olho no passado, esta semana a pesquisadora Isabel Lustosa está em São Paulo para falar do jornal O Tamoio, publicado por ninguém menos do que José Bonifácio, o patrono da independência. Foi uma relação intensa a que ligou e depois separou Dom Pedro I e o paulista José Bonifácio de Andrada e Silva. O encontro dessas duas personalidades autoritárias, viris e convencidas do próprio valor, em janeiro de 1822, quando Dom Pedro convidou José Bonifácio para liderar seu ministério, foi marcado por imediata empatia.
Esta verdadeira amizade de pai e filho, que, enquanto durou, garantiu para José Bonifácio amplos poderes, seria finalmente rompida em julho de 1823. José Bonifácio e seus irmãos, Antônio Carlos e Martim Francisco, se tornariam, a partir daí, os mais aguerridos opositores do imperador. Esta oposição se faria principalmente através do Tamoio, jornal lançado em agosto de 1823. Já pelo título, o Tamoio definia seu alvo, os portugueses, pois foram tamoios os índios que, nos primeiros tempos da colonização, se aliaram ao invasor francês. A provocação andradista atingia também Dom Pedro, ele mesmo nascido em Portugal. Escrito com estilo claro e objetivo, publicando boas análises da política brasileira naquele contexto, ainda que parciais, foi no Tamoio que se publicou a primeira entrevista da história da nossa imprensa. Então está você decidido a sofrer calado que um bando vil de abutres intrigantes e velhacos continue a se precipitar esfaimado sobre você como se fosse um cadáver de esterqueira? Sim, senhor, me respondeu ele, porque não quero alterar o meu sossego, que é a coisa mais substancial que há neste mundo. Nela, o velho do Rocio, José Bonifácio, declarava sua intenção de afastar-se da política para dedicar sua aposentadoria aos estudos científicos. A história, no entanto, como sabemos, lhe reservava outro destino. Já na crônica de Maurício Menezes, a história do repórter que deu uma bronca em um ministro famoso. De olho na gafe. O Robson Pereira, nosso colega do jornal Estado de São Paulo, trabalhava na sucursal do Rio e aceitou ir para São Paulo, viu, Edith? Mas ele aceitou com uma condição. Toda sexta-feira, 5 horas da tarde, ele voltava para o Rio. E naquela sexta-feira era aniversário do filho do Robson. Sexta-feira, 4 horas da tarde, está ele lá na redação do jornal com a malinha dele pronta, esperando uma carona até o aeroporto. Eis que passa o diretor de redação do jornal, com um papel na mão, vê o Robson sem fazer nada, diz: Robson, dá uma ligadinha para o ministro Dilson Funaro, da Fazenda, e entrevista ele sobre esse novo plano econômico. O Robson ia falar: eu estou indo embora para o Rio, agora não ia falar isso. O que ele fez? Pensou assim: vou ligar para o ministério, o ministro não está, ou não vai me atender, ou nada. Esse que o Robson liga para o número que deu, e o ministro atende o telefone. Eu queria falar com o ministro Dilson Funaro, é ele. Mas o ministro Dilson Funaro, é ele que está falando. O ministro Dilson Funaro, é ele. O ministro que está falando aqui é o Robson, do Jornal Estado de São Paulo. Sim, o que você quer, Robson? Pô, ministro, eu estou voltando pro Rio agora, o senhor atende telefone, assim, sem mais nem menos, e explicou para o ministro a situação. O ministro fez uma proposta: olha, vamos dizer o seguinte, você me ligou e eu não atendi. Mas o Robson não aceitou, fez a entrevista, escreveu a matéria e voltou para o Rio numa linda manhã de sábado. O diário espanhol El País publicou neste domingo uma enorme foto de Rupert Murdoch com o título Cloaca e Companhia. Exagero ou desabafo justificado de um dos mais respeitados jornais do mundo? Para ser entendido e avaliado, o escândalo Murdoch precisa ser examinado com todos os seus desdobramentos. O crime dos grampos ilegais para produzir manchetes sensacionalistas é apenas a ponta do iceberg. Há muitas outras infrações e imoralidades na esfera jornalística, política, ideológica e institucionais que não podem ser desconectadas ou minimizadas. Sem indagar de onde veio a força de Murdoch, é impossível verificar a gravidade de suas façanhas. Um conglomerado de porte médio não conseguiria a cobertura do governo inglês para fazer o que fez. E para tornar-se um gigantesco conglomerado, foi preciso driblar a legislação. Sem o apoio do governo, Murdoch não conseguiria montar o seu império. E esta ponte governo-mídia foi construída graças à ideologia comum. Um governo conservador só permitiria o gigantesco crescimento de um grupo de mídia igualmente conservador. Se não fosse imensamente poderoso, Murdoch não conseguiria paralisar a Comissão de Autorregulação da Imprensa Britânica,
E sem a autorregulação, a imprensa impõe a lei da selva. Murdoch não é apenas conservador, é muito mais do que isso. Ele defende posições de extrema direita que não são muito diferentes das posições do monstro de Oslo. A Fox News é a principal apoiante do Tea Party, cujos delírios racistas e antissocialistas são idênticos à paranoia do norueguês Anders Breivik. A resposta aos abusos da imprensa veio do Equador, com um abuso ainda maior contra a imprensa. Um juiz substituto de Guayaquil considerou injurioso ao presidente Rafael Correa um artigo em que seu nome sequer foi mencionado. O autor do texto foi condenado a 3 anos de prisão e o jornal pagará multa de 62 milhões de reais. A partir deste momento, a imprensa equatoriana perdeu sua independência. Está ameaçada e amordaçada. Estamos diante de um perigoso surto de barbárie fomentado em grande parte pela mídia. E a mídia deveria ser o principal instrumento para impedir a barbárie. O escândalo das escutas ilegais realizadas pelos tabloides ingleses já abalou o segundo maior grupo de mídia do mundo, fechou um jornal, levou para a cadeia jornalistas, afastou policiais da Scotland Yard e até o autor das denúncias foi encontrado morto. O enredo sensacionalista é real e aconteceu no Reino Unido, mas com repercussão no mundo todo. Diante das pressões, o magnata Rupert Murdoch, dono do império de comunicação News Corporation, fez uma faxina no grupo. Ele anunciou a renúncia de seus aliados mais próximos para conter os prejuízos financeiros causados pelos estragos na imagem das empresas. Por causa do envolvimento de políticos com o tabloide News of the World, Murdoch foi convidado a depor no parlamento. Diante de todos, ele pediu desculpas e disse que não sabia dos grampos. Ainda assim, foi atacado por um manifestante com uma torta de espuma. A ex-toda-poderosa da News International, Rebecca Brooks, saiu atirando. Revelou que o uso de detetives é comum na imprensa. Em contrapartida, o primeiro-ministro britânico David Cameron abriu um inquérito independente para investigar a ética jornalística. Ele também é questionado por ligação com Murdoch junto com a prestigiada polícia londrina. O escândalo das escutas não ficou restrito ao velho continente. Nos Estados Unidos, cresce a pressão para investigar Rupert Murdoch. O Departamento de Estado quer averiguar denúncias de subornos e grampos ilegais. A notícia foi divulgada pelo Wall Street Journal, título de prestígio de Murdoch na América. O escândalo dos tabloides prossegue aqui no Reino Unido com aquele sobe e desce do noticiário. A cobertura cedeu espaço aos eventos na Noruega no fim de semana, mas o assunto certamente não acabou. Parece uma peça de Shakespeare. A cada momento surge um novo cadáver no palco. Uma semana depois dos depoimentos no parlamento de Murdoch Sr. e Murdoch Jr., mais a Rebecca Brooks, estamos aí com um ceticismo do público diante das explicações que eles deram no parlamento. O público acha, as pesquisas indicam isso, que eles sabem mais do que admitiram aos deputados. Murdoch Jr. já está, na verdade, esbarrando na declaração de 2 ex-editores do jornal, News of the World, o jornal, o tabloide que foi fechado, de que ele, ao contrário do que disse aos deputados, sabia, sim, muito antes do que admitiu, da existência dos grampos. Então, vai ter que se explicar melhor. O parlamento está investigando, a polícia investiga, uma comissão judicial nomeada pelo primeiro-ministro vai começar a investigar e certamente o jornal diário The Guardian, que comandou as revelações, vai continuar investigando e nos presenteando aí com novos capítulos dessa novela a cada dia.
3 jornalistas, 3 esplêndidos jornalistas, nos ajudarão a debater os temas de hoje. Sérgio Dávila, editor executivo da Folha de São Paulo, Ricardo Gandur, diretor de conteúdo do Grupo Estado, e Cláudio Boiunga, da TV Brasil. Ricardo Gandur, eu queria saber como é que você reage a esse desabafo, não é, do El País, de mostrar o retrato no domingo, mostrar o retrato do Murdoch com o título que uma cloaca, não é? Quer dizer, a grande imprensa mundial realmente está dividida, não é? Quer dizer, ela não está mais endossando o grande magnata que conseguiu fazer o império, porque já esses métodos não são mais aceitáveis. Como é que você vê essa cisão entre a imprensa sadia, a boa imprensa, e a imprensa tipo latrina, né? Diniz, boa noite. Eu acho que você preparou um bom resumo aí. É a imprensa que usa métodos jornalísticos sérios e legítimos, desabafando contra métodos questionáveis. Acho que o que esse caso tem que deixar claro é que a imprensa existe para desequilibrar, revelar o que não quer ser revelado, ir atrás do que está oculto, mesmo se tiver acesso a processos que envolvam gravações frequentemente autorizadas pela justiça, se ela tiver algum acesso por métodos jornalísticos, repito, legítimo, sem comprar informação, sem usar ninguém que não a sua própria equipe de jornalistas e levar isso a público, ela estará prestando um serviço à sociedade. O que não pode acontecer é terceirizar a reportagem para detetives, atividades estranhas ao jornalismo, e acho que é disso que a imprensa séria, fazendo aí é difícil fazer um resumo disso, mas é disso que se trata. Acho que a sociedade tem que reconhecer que, mesmo nesse episódio, é muito melhor que um jornal como o News of the World seja avaliado, seja julgado pelo que publicou, do que se terem dispositivos de controle ou de censura prévia que impeça alguém de publicar. Está aí o grupo Murdoch pagando pelo que fez, né, e respondendo pelas consequências do que publicou. Mas vamos frisar que é com essa liberdade que temos que progredir, com a liberdade de publicar e arcar com as consequências disso. Sérgio Dávila, o Gandur nos remete rapidamente, diretamente, né, frontalmente, é uma questão que é fundamental. Quer dizer, o Murdoch, o grupo Murdoch, com esse gênio do jornalismo que é a Rebecca Brooks, né, não pode ser controlado por um organismo que foi criado, modelar, que foi criado na Inglaterra, que é a Comissão de Queixas contra a Imprensa, a Press Complaints Commission, que não funcionou, porque a força política institucional do Murdoch não deixou que o mecanismo criado para a autorregulação da imprensa funcionasse. Quer dizer, como é que se pode deixar os monstros, as cloacas se abrirem? Às vezes paga-se um preço muito alto, não é? É verdade, Diniz. Primeiro, quero agradecer pelo esplêndido dos jornalistas do começo da sua fala. De fato, os meus colegas merecem o adjetivo. Segundo, ressaltar essa característica fascinante do nosso meio, do nosso métier, que é estar aqui num programa como o seu, que discute a imprensa, discutindo a imprensa e apontando dedos para quem pratica jornalismo de má qualidade. Muito poucas outras indústrias, outros ramos de atividade do mundo têm essa autocrítica, esses mecanismos autorregulatórios, autodepuradores como a imprensa tem. A gente viu a indústria automobilística, por exemplo, fazer milhares e milhares de recalls de carros, e você não viu nenhum programa ser criado para discutir os problemas da indústria automobilística. Um programa, talvez, até vim pensando num título, motor e automotor, poderia ser um bom título. Não tem, mas tem programas de imprensa, tem colunas, tem jornalistas e analistas pagos para
criticar, questionar, examinar o papel da imprensa. Então, eu queria registrar essa característica fascinante para mim desse nosso meio. Em terceiro lugar, a sua pergunta, eu acho que o mecanismo autorregulador britânico falhou, porque a autorregulação, para funcionar, ela tem que ser autorregulação de verdade, não pode ser só no papel. E o mecanismo britânico, pelo que a gente lê e se informa, se deixou levar por pressões de lado a lado. Mecanismo autorregulador que se deixa levar por pressões estranhas a esse mecanismo acaba não autorregulando coisa nenhuma, que foi o que aconteceu aparentemente na Inglaterra, até onde a gente pode ver. Cláudio Boiunga, você, professor de jornalismo, jornalista experimentado, cliente frequente aqui do nosso observatório, como é que você vê essa questão daqui para frente? Inclusive para nós, Brasil, nós não temos ainda a autorregulação, temos a Folha e mais o povo do Ceará tem esse instituto ótimo do Ombudsman, mas é muito pouco para uma instituição desse tamanho, não é? Como é que você vê, como é que a imprensa pode sair dessa armadilha para uma coisa nova? Né? Vou dar 3 pontos rápidos. Primeira questão, eu suspeito que, dada a antiga promiscuidade que há na Inglaterra, que houve na Inglaterra, entre o grupo Murdoch e o poder, isto veio do Tony Blair, desde aquela época em que ele, quando se elegeu, foi à Austrália pedir apoio, depois o apoio à guerra da Iraque, as mentiras, o suicídio de David Kelly, isso já vem de longe. Então, é caracterizado claramente como quando ele foi visitar o Cameron, assim que assumiu, que pediram que ele entrasse pela porta dos fundos. Isso é extraordinário. Depois, os subornos da polícia, né, da Scotland Yard. Depois, essa ideia de que ele, ao depor na CPI, alegou que não sabia de nada e que foi traído pelas pessoas em quem ele confiou. Ora, todo mundo sabe que hoje a teoria da responsabilidade objetiva do dono da empresa se sobrepõe à ideia de ter culpa pessoal, é a obrigação de saber. Portanto, eu acho que ele está em maus lençóis, e sobretudo por essa coisa que foi falada rapidamente nos Estados Unidos, que ele está sendo acusado de ter veiculado, violado os e-mails e tal, dos familiares, dos parentes, dos soldados. Do pessoal que perdeu a vida no 11 de setembro. E isso vai indispor a opinião pública americana contra a organização. De maneira que eu acho que ele saiu muito chamuscado dessa situação agora. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. O Observatório da Imprensa está de volta e começamos falando sobre o inquérito judicial que vai avaliar a ética e as normas jornalísticas no Reino Unido. Quem dá os detalhes é o correspondente da Globo News em Londres, Cílio Bocaneira. A comissão judiciária que vai investigar também o assunto, ela é chefiada por um juiz, nomeado pelo primeiro-ministro e formada por representantes diversos da sociedade. Está encarregada de propor medidas para assegurar pluralidade na mídia, ou seja, evitar que um só grupo, uma só família, controle empresarialmente parte considerável da imprensa e, portanto, impondo uma só opinião, uma só linha. Vai propor também medidas de regulamentação da imprensa escrita. Hoje isso é feito através de uma entidade de autorregulamentação, a Comissão de Queixas contra a Imprensa, criada pelos próprios jornais, mas que se mostrou ineficiente nesse episódio dos grampos, pelo simples fato de que o News of the World não deixou o pessoal da Comissão de Imprensa investigar o suficiente. E uma das propostas em discussão agora é manter a autorregulamentação, sim, mas com poderes para convocar testemunhas, investigar mesmo contra a vontade dos veículos e propor sanções severas, além de simples retratação, como acontece hoje. Outra possibilidade que a comissão vai examinar é de regulamentação externa por uma entidade, um órgão independente, criado só para isso, como foi criado para os bancos, para o parlamento, para a polícia, uma fiscalização de fora. Não seria um órgão de censura prévia, mas de
com a capacidade de recomendar punições após os fatos. Ou seja, permitir a quem tenha sido prejudicado por um erro de imprensa obter alguma forma de defesa que não seja uma notinha escondida na coluna de correções. Ricardo Gandolfo, um telespectador de Juiz de Fora, Minas Gerais, pergunta: por que a imprensa brasileira é tão resistente a uma regulação? Será que os jornais pensam que podem tudo? Diniz, eu acho que essa é uma percepção que nós mesmos devemos trabalhar para combater. Eu acho que os jornais brasileiros estão hoje situados aí entre os bons exemplos do mundo, né? Dependendo da realidade de cada um, da linha editorial de cada um, tem canais de participação do público, dos leitores. Evidentemente, cada um tem uma linha, cada um tem uma filosofia. Hoje as mídias digitais vieram para complementar isso, facilita o acesso a cada jornal. Eu acho simplista demais dizer que os jornais podem tudo. Os jornais têm uma linha, se submetem diariamente ao crivo do seu leitor, do seu assinante. Nos meios digitais estão cada vez mais expostos aos comentários e questionamentos de todo mundo. Eu acho que hoje os jornais com os meios digitais se aprimoram ainda mais. É uma obra humana, portanto, falível, mas acho que estamos hoje melhor do que ontem e estamos num caminho positivo. Essa é a minha visão. Sérgio Dávila, avançando um pouquinho a pergunta do nosso telespectador de Juiz de Fora, a questão da autorregulação, a autorregulação, que nós não conseguimos decolar, né? A coisa vai, discute internamente e tal, e de repente houve uma decisão agora, no início do ano, eu vi isso como uma homenagem à presidente Dilma Rousseff, anunciou-se a NJ que teria uma autorregulação e ela não decola, e aí começam a surgir ideias alternativas. Não, vamos fazer uma autorregulação, cada jornal tem a sua. Ora, isso não é o bastante, quer dizer, o bom do sistema inglês, que afinal era falível, é que é uma instituição colegiada, quer dizer, tem que ter uma certa imponência, tem que ter um certo ritual, não é? Que não foi respeitado. Como é que você vê essa questão da autorregulação feita já num estágio institucional? Diniz, eu concordo com você, a autorregulação para valer é desejável. Os jornais deram esse sinal, como você mesmo disse, no começo do ano. Eu acho que agora há uma vontade, há um desejo, e esse desejo deve sair do papel. Um modelo muito interessante de se observar e que pode servir, guardadas as diferenças, é o do CONAR, que é o Conselho Autorregulatório da Publicidade, que tira peças do ar, que enfim, funciona muito bem. Tem suas falhas, obviamente, haverá críticas, obviamente, mas que parece funcionar muito bem. E acho melhor a autorregulação do que essas propostas estranhas que eu ouço de marco regulatório, de nova lei de imprensa. A lei de imprensa, para mim, é a Constituição. Você se sentiu injuriado, caluniado, difamado, entra com processo na justiça. Se você achar que merece compensação financeira, peça compensação financeira. E a justiça brasileira tem toda a condição de julgar o seu caso e considerá-lo procedente ou não. Além disso, eu vou até a autorregulação. Mais que a autorregulação, eu acho que é um sinal que a gente não deveria ultrapassar, porque tende a cair em tentativas de controle de grupos, tentativa de controle da livre imprensa por grupos que não querem a livre imprensa. O principal responsável pelas denúncias quanto aos abusos cometidos pelos tabloides de Rupert Murdoch e pela Fox News também, foi o jornal The Guardian, um periódico com um perfil bem característico, como explica Círio Bocaneira novamente. O Guardian tem uma estrutura empresarial muito particular. Seu proprietário, na verdade, é um fundo sem fins lucrativos. Chama-se Scott Trust. Tem origem antiga. Não tem acionistas para receber lucro. E o jornal não dá lucro. Pelo contrário, dos 12 meses até junho agora, o jornal perdeu 33 milhões de libras. Isso dá mais ou menos uns 80 milhões de reais.
O grupo se garante com a propriedade cruzada de outros veículos, inclusive o dominical Observer pertence também ao grupo Guardian. Mas os estatutos da empresa não permitem que o jornal seja comprado por outro grupo. E isso garante a independência editorial, também garantida em estatuto. E tradicionalmente é um jornal de linha política de centro-esquerda. Certamente difere da posição do grupo Murdoch. No ano passado mesmo, num seminário internacional sobre mídia, James Murdoch, o filho, Murdoch Jr. do parlamento, declarou: a meta fundamental de um órgão de imprensa é dar lucro. Ou seja, nem cedeu ao trabalho, nem se permitiu, né, a concessão de mencionar a necessidade de informar o público. Para isso se vê que entre tabloides e um jornal como o Guardian, a única coisa que eles compartilham é papel e tinta. Cláudio Boiunga, nós temos aqui não apenas dois paradigmas de jornalismo, mas começamos a perceber que há paradigmas de propriedade também, não é? De institucionais, vamos dizer assim. Quer dizer, essa ideia do Guardian de ser uma entidade não lucrativa, não é? O Guardian e o Observer, que é o seu irmão dominical, mas nos Estados Unidos já há uma série de iniciativas de jornais de médio porte, sobretudo, e de pequeno porte também, entidades não lucrativas, quer dizer, eles abrem mão de ficar ricos, mas ao mesmo tempo tem toda a liberdade de noticiar tudo, e sobretudo aquele noticiário que um jornal lucrativo não ia procurar. Não é? Como é que você vê? Eu acho que, primeiro, é desfazer esse mal-entendido, né? O grande jornal não é o jornal de porte enorme, nem o jornal forçosamente que ganha dinheiro com os tabloides. É um jornal no qual o leitor reconhece credibilidade, independência, muito mais, aliás, que isenção, é independência. É isso que marca o jornal. E quando eu vejo, eu concordo muito com o que disse o Sérgio Dávila, eu acho que quando se fala em autorregulamentação, o modelo do CONAR é muito bom. Mas, colegiado. Mas os que querem externamente, quer dizer, os que estão no poder, quando eu falo em regular, eles querem regular jornais como o Guardian, e não como os do Murdoch. Eles inventam logo um jargão, a imprensa golpista, porque é a imprensa independente. E aí começa a degradação da linguagem. Portanto, voltando à tua pergunta, eu acho que o Guardian é um jornal, que aliás foi o que denunciou essa maracutaia toda, né? É um jornal que tem muito mais credibilidade, como é o País, como jornais assim, e independentemente do lado empresarial. Eu acho, para terminar, que é preciso, eu digo sempre aos alunos isso, é uma coisa muito importante, é separar a base empresarial do jornalismo da instituição jornalística, que esta sim, e só essa, é que merece ter assegurado pela Constituição uma espécie de regime de semi-imunidade, como diz Ronald Dworkin. Ou seja, não é para a empresa, é para a instituição. Então, o compromisso com a instituição é que o leitor controla, prestigia e reconhece como sendo um grande jornal, não um jornal de grande porte. Ricardo Gandu, você que está ligado ao diretor de conteúdo de uma grande organização secular, não é? Você vê possibilidade de prosperar no Brasil essa ideia de jornais, pequenos, médios ou grandes, se organizarem e estabelecerem instituições não lucrativas e, com isso, ficar com mais liberdade, com mais flexibilidade para sobreviverem, né? Antes, Diniz, eu queria comentar o que foi citado no ponto anterior, que no modelo existente, em que um negócio privado tem expressão e de interesse público, a independência financeira, como todos nós sabemos, é a base da independência editorial. Então, uma coisa não vive sem a outra. Cabe ao grupo jornalístico ter o chamado modelo de governança, que é como as coisas são organizadas, para ter os negócios, a área de opinião e a atividade jornalística bem
cada uma no seu trilho e com independência. Especificamente na sua pergunta, eu acho que sim, eu acho que pode haver um campo para ter organismos com outro modelo, o chamado modelo societário, o modo de organizar as contas, o jornalismo de qualidade, a gente sabe que tem custo importante. Eu costumo dizer, jornal importante tem custo importante, né? Você é um jornal que investe, em que a reportagem compete pelo espaço, que aposta em correspondentes, em enviados, em matérias de fôlego. Acho que há espaço, sim, para iniciativas desse porte. É uma coisa para todos nós pensarmos e atuarmos de alguma forma. Sérgio Dávila, como é que o leitor da Folha, porque a Folha tem um trabalho de auscultamento do leitor, graças ao Ombudsman, sobretudo, né? Muito intenso. Como é que o leitor da Folha está reagindo à cobertura desse esgoto jornalístico que vem de fora, não só da Inglaterra, mas vem dos Estados Unidos também, porque a Fox News é tão nojenta quanto foi o The Sun ou o falecido News of the World? O leitor brasileiro tende a estar mais alienado ou ausente desse debate que acontece, continua acontecendo no Reino Unido, depois da eclosão do escândalo. Quando aconteceu o escândalo, que havia detalhes mais saborosos, picantes, eu acho que a atenção do leitor brasileiro foi mais atraída naquele momento. Agora tende a ser uma discussão mais entre pessoas do meio, entre jornalistas, entre comunicadores. Agora, o leitor, ele tem uma sapiência interessante. Ele sabe quando o mau jornalismo está sendo feito e quando ele está consumindo o mau jornalismo, e ele aos poucos ou percebe de uma vez, como foi no caso do News of the World, que um dia o leitor chegou no domingo para comprar e não encontrou o seu jornal porque ele foi simplesmente fechado, foi para outros tabloides, ou ele vai percebendo aos poucos e aos poucos vai abandonando o jornal e o jornal acaba à míngua. Um dos principais erros que a gente vê na história da imprensa é você subestimar a inteligência do leitor. Dito isso, eu queria fazer um parênteses ou uma variante desse pensamento, que é o seguinte: eu acho que um dever quase cívico de um jornal é dar ao leitor também o que ele nem sabe que ele quer. Eu acho que o erro do News of the World é que ele criou uma relação de dependência com o seu leitor, então ele alimentava o leitor com os escândalos de celebridade, de político, de futebolista no começo e depois de pessoas comuns, e o leitor consumia esse escândalo, e essa relação doentia foi sendo levada a esse extremo que a gente está assistindo agora. Eu acho que um dos deveres do jornal, esse dever cívico que eu falei, é dar um passo atrás e falar: peraí, isso pode não ser popular, isso pode não vender exemplares, isso pode não ser sexy, mas é isso que eu vou mostrar ao meu leitor hoje, porque isso é o que aconteceu de importante no mundo hoje. Eu acho que tem também esse papel fundamental do jornal que esses tabloides britânicos, principalmente, não estavam exercendo ou nunca exerceram. Vamos ao intervalo e voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o Observatório da Imprensa. Abrimos esse último bloco com a questão do Equador, onde a pressão governamental levou à decretação de prisão de um jornalista e de 3 diretores do jornal da cidade de Guayaquil. A condenação do ex-editor de opinião do El Universo, o jornalista Emílio Palácio, além de 3 editores do jornal, provocou uma avalanche de críticas dentro e fora do Equador. A medida levou o diário a publicar a primeira página em branco. Os editores foram condenados a 3 anos de prisão e a pagar multas de $40 milhões pela publicação de um artigo que teria caluniado o presidente Rafael Correa. O jornalista Emílio Palácio escreveu um artigo no dia 6 de fevereiro com o título Não às Mentiras, que tratava do levante policial em 30 de setembro do ano passado. No texto, ele chamou Rafael Correa de ditador. O jornalista se defendeu, afirmando que em nenhum país democrático um jornalista é preso por expressar sua opinião. É correto em um país civilizado e democrático que uma pessoa vaya a la cárcel por dizer o que dijo.
A decisão da justiça equatoriana acontece no momento em que o país discute a regulação da mídia. E também levanta a discussão sobre a autocensura e a politização da imprensa, fenômenos já verificados em outros países da América Latina. Cláudio Boiunga, como é que você vê essa questão do Equador, que está tão perto, não apenas do país, mas a questão está tão perto da nossa pauta? O que há de grave nessa história não é o governo ter processado o jornalista. Nós já falamos aqui, injúria, calúnia, difamação é objeto de processo pela lei. O problema foi o método usado, que é absurdo. Um juiz substituto, que é o quinto juiz que está substituindo o outro, improvisado, em 33 horas, leu 5.000 páginas e fez uma avaliação e um julgamento expeditivo sob pressão do Executivo. Isto é o fim da separação dos poderes, este é o fim, é a exorbitância completa, e essa proposta que ele quer levar agora ao seio da Unasul, o Brasil já disse que não aceita, ou seja, o Brasil já recusou, pelo Ministério das Relações Exteriores, de abraçar esse tipo de método. É evidente que não vai abrir mão de processar, mas nunca dessa forma arbitrária, arrogante e ditatorial, sim. Ricardo Gandor, como é que você vê essa questão do Equador? Quer dizer, nós temos, assim, no mundo anglo-saxão, o abuso da imprensa, não é? E temos aqui perto da gente, no nosso continente, não é? Os abusos sofridos pela imprensa, não é? Porque existe todo um repertório de ações que podem ser feitas contra um jornal que mentiu ou que o ofendeu, mas não dessa forma. Como é que você vê isso? Vê que abuso não é bom de nenhum lado, né? É complexo. O que a gente defende é que o jornal responda e seja processado, enfim, acionado e arque com as consequências do que publica. Mas ali a sentença é claramente coercitiva, claramente punitiva, no sentido de praticamente condenar a publicação ao fechamento. Não parece haver um bom senso do Poder Judiciário, como bem resumiu Bojunga, não parece ser um poder independente. É lamentável que isso ocorra. Isso certamente será pauta na próxima reunião da Sociedade Interamericana de Imprensa, que acontece em Lima, agora no próximo mês de outubro. E acho que o Emílio Palácio, que esteve recentemente no Brasil, num seminário, conversamos muito, é um símbolo dessa luta aí no Equador. Sérgio Dávila, e como é que você vê essa coisa aqui perto da gente, nos remetendo para um outro abuso, quer dizer, para um polo diferente, diferente na temática, mas é degradante, né? Quer dizer, nós estamos vendo a imprensa sendo amordaçada, e é péssimo isso, né? O que você falou no começo, Diniz, na introdução do programa, com esse ato o Equador se junta ao triste time dos países que têm imprensa ou amordaçada ou ameaçada. Um time que passa por Venezuela, passa por Argentina, por Cuba, mas também pelo Irã, mas também pela Coreia do Norte, mas também pela Síria. Enfim, não é um time bom de se estar. O jornalista, o Palácio, pode ter cometido exageros, ele chama o presidente do Equador de ditador, ele não é, para efeitos técnicos, se a gente for analisar, ele de fato não é um ditador, mas a reação a essa crítica infundada, podemos discutir aqui, talvez seja mesmo, foi desproporcional ao crime, se é que houve um crime cometido. Eu acho que foi uma triste semana para a imprensa latino-americana. Boiunga, você sente que o Equador vai tentar levar? Eu acho que o que é grave nessa história é que isso é um episódio de uma tendência maior de assambarcamento do poder pelo poder executivo. Ou seja, isso é um episódio isolado de uma exorbitância sistemática e que está aumentando. Ele disse, inclusive, que não receberia o enviado da CIP, que foi mandado lá, e não recebeu. Ou seja, ele não quer dialogar, ele quer intimidar e criar uma cultura de autocensura, que é, como disse
um colega nosso da Colômbia, é o crime perfeito, porque é cometido pelo próprio jornalista, sem que o leitor fique sabendo de que está tendo as notícias sonegadas em cumplicidade com o poder autoritário. Gandurri, essa é a escola do Hugo Chávez? Parece que sim, né, Diniz? Parece que sim. Todas as demonstrações são claras nesse sentido. A situação na América Latina é preocupante, né? Argentina, Venezuela, agora Equador. Acho que a CIP de outubro vai ter um papel importante aí. Eu volto a frisar, a reunião anual da CIP ocorre em Lima, de 9 a 12 de outubro, e essa pauta vai estar quentíssima, e dali deve sair um documento importante para que a América Latina freie essas tentações coercitivas aí em relação à liberdade de imprensa. Sérgio Dávila, a CIP, a Sociedade Interamericana de Imprensa, compreende também os Estados Unidos, não é? E o caso da Fox News, e você viveu nos Estados Unidos uma década, não é? O caso da Fox News é tão degradante quanto o do Murdoch lá na Inglaterra, com o Sun e o News of the World, e ao mesmo tempo também autoritário, porque está levando os Estados Unidos a um paroxismo, a uma situação de degradação econômica inédita na sua história, não é? Como é que você vê, você como especialista em Estados Unidos? Obrigado pelo cargo honorífico. Eu vou aceitar aqui por alguns minutos. De fato, a Fox News, não sei se você viu, recentemente vazou pelo Wikileaks que o atual presidente da Fox News, ex-assessor do Nixon, planejou essa emissora noticiosa 24 horas por dia, que de noticiosa teria apenas o nome. Ela seria uma emissora literalmente emissora de opiniões 24 horas por dia, no caso, no plano dele, emissões conservadoras que serviam ali ao modelo de governo que ele defendia durante o governo Nixon. Esse modelo floresceu nos anos Bush e agora floresceu nos anos Bush como a oposição, como a situação do governo, e agora ganha importância como porta-voz de uma oposição mais raivosa, menos afeita à discussão de ideias, mais disseminadora de calúnias, como de que o Obama não é norte-americano, por exemplo. Eu acho que essa ascensão da Fox News ela é um pouco irresistível. Eu não vejo o telespectador norte-americano médio fazendo a ligação, bom, Fox News igual a News of the World. Se o News of the World usava métodos abusivos, provavelmente a Fox News também usa. Eu acho que essa conexão não vai ser feita pelos espectadores e a gente vai ver a Fox News como uma voz importante nesse jogo norte-americano ainda por muito tempo. Boiunga, uma análise final breve. Nós estamos... O mundo está se direitizando, quer dizer, o negócio da Noruega que é terrível, os partidos de direita, e até na Suécia também, o paraíso da social... É porque o mundo rico é que está em crise, sobretudo agora, ou seja, depois desse derretimento de 2008, no caso da Europa, eu estive lá recentemente, estive em fevereiro, eu senti muito esse ambiente excludente, ou seja, de que um pessoal está sendo invadido. E de intolerância. E nos Estados Unidos, já isso que o Sérgio falou, um abastardamento terrível. E o que eu acho mais preocupante é que hoje a Fox News tem mais índice de audiência do que a CNN, o que é um dado extremamente inquietante. Nós chegamos ao final do programa. Quero agradecer a presença dos jornalistas Ricardo Gandurri, Sérgio Dávila e Cláudio Boiunga. Na próxima semana, seguindo esta linha de discussão sobre regulação e autorregulação da mídia, um programa dedicado à FCC, a Comissão Americana que fiscaliza os órgãos de imprensa do país. Você já pode mandar a sua pergunta pela internet, as instruções estão em nosso site, www.tvbrasil.org.br/Observatório da Imprensa. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela internet, pela TV, pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite.